Bem, vamos falar, então, sobre um conceito que hoje é muito sensível, né? A ideia da guerra que Josué empreendeu em Canaã, guerra santa, chamada de Guerra Santa, eu não lembro agora qual é a expressão em hebraico, daqui a pouco eu vou lembrar, em que Deus determina que ele tem que exterminar os povos e que as batalhas são de Deus. Deus é que vai lutar por Israel e que ele tinha que confiar e tudo mais. Como é essa história? E outra, doutor, nós lemos esse relato com os olhos do século XXI, humanista. Nós não cometemos injustiça ao fazer algum tipo de julgamento porque o texto tem 3.000 anos, mínimo, né? Mais. Claro. Olha, primeiramente, eu preciso confessar o meu temor e tremor e ignorância sobre esses aspectos, né? Por ser um tema extremamente sensível, especialmente com o conflito no Oriente Médio, que se acirrou terrivelmente, né? Que está no debate atual. Eu acho que você tem razão, nós cometemos, sim, equívocos e injustiças com o Antigo Testamento quando aplicamos a nosso conceito, mesmo o conceito do Novo Testamento, do Pai amoroso, do Abba Pai, ao Antigo Testamento, porque nós tiramos o texto do seu entorno. Há grande dificuldade, isso é, de fato, uma pedra no sapato de todo leitor da Bíblia, especialmente dos professores de Antigo Testamento, porque há uma tentativa de, primeiro, uma posição de justificar essa violência, o que é absolutamente absurdo, né? Do ponto de vista de toda a teologia do Antigo Testamento, para não falar do Novo, toda a teologia do Antigo Testamento mostra um Deus amoroso, ao contrário desse Deus carrancudo, desse Deus violento, que a gente tem aí como herança da Idade Média, especialmente, né? Mas as pessoas tentam justificar, né, que foi Deus tomando a palavra assim como um interdito, né? A palavra, algumas traduções traduzem como interdito, essa destruição total, e em hebraico é keren, né? Ou heren, como a gente precisa pronunciar corretamente. Que é esse interdito, votou ao interdito, isso é, a eliminação completa. Agora, o livro de Josué tem algo extraordinário também. Ele corrige essa ideia. Algumas gerações, e até hoje, pensam que, de fato, a população dessas cidades foram totalmente destruídas. A partir do capítulo 13, nós vemos essas populações vivas, populações que diz nos primeiros 12 capítulos, especialmente no capítulo 10 e 11. O livro de Josué tem 24 capítulos e o que o pessoal chama de genocídio, né? Eu tenho cuidado com essa palavra porque ela é muito forte, né? E ela causa mal entendidos profundos assim. O fato é que, em 24 capítulos, dois capítulos, especialmente o capítulo 10, fala, e de forma bem rápida e veloz, dessas conquistas de Josué. O capítulo 13, não é bem assim. Essas pessoas não foram totalmente exterminadas. Uma das explicações é que, na verdade, Josué, e isso é fato, você pode ler no texto bíblico, combateu os reis e não a população. É sempre Josué e o povo de Israel, os israelitas, vou chamar assim, não são os israelenses, precisa fazer essa distinção. Os israelenses são os judeus que vivem e nasceram em Israel, no Estado de Israel hoje. Os israelitas, né, que estão transitando de hebreus para israelitas, eles enfrentam normalmente os reis dessas cidades. Outra explicação é que a linguagem é hiperbólica, é exagerada. Isso condiz, de fato, todas as explicações juntas ajudam a formar um quadro um pouco diferente dessa visão
violenta, desse interdito, né, dessa guerra santa feita em nome do Senhor, porque haverá correções. Esse é um apelo que eu tenho feito aos meus alunos e às pessoas das igrejas que eu sou pastor, ler a Bíblia com atenção e ler ela completa, porque tirar o livro de Josué do seu contexto histórico e literário é tirar uma parte, né? Amputar um pedaço da Bíblia hebraica. Então, há algumas explicações e, juntando essas explicações, nós chegamos a um quadro que, primeiro, Deus não manda exterminar as pessoas. Isso é lido lá no livro de Deuteronômio e não no livro de Josué. É como ordenou Moisés, ou como o Senhor ordenou a Moisés. Josué está nessa continuidade. Seja como for, reverendo Heber, é um tema espinhoso. Nas aulas que eu ministrei aos pastores ribeirinhos, em sala de aula, eu tomo muito cuidado, não fujo do tema, porque nós precisamos encarar seriamente a Bíblia no que ela é. Mas não cometer a injustiça de julgar um livro pela capa ou julgar o livro de Josué, o personagem, as pessoas, com a nossa cultura humanista, Claro. né? E direitos humanos, etc. É bem diferente.